Vamos lá, pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo da GPC. Como eu falei, querendo mudar aqui as coisas, ou somente para para falar um pouco de coisas mais aleatórias aqui no canal, conforme eu falei no outro vídeo piloto aí que eu fiz. Talvez eu pare com o canal GPC Tecnologia e comece uma outra coisa aqui, não sei. Mas o intuito desse vídeo é falar de um assunto aí que está bem em voga ultimamente, que é o quê? Seria sobre motos, tá? E para você que está chegando agora, a GPC já tem alguma relevância aí no YouTube, não em número de views e inscritos, mas no número de pessoas que seguem a gente, que a gente sabe que está sempre com a gente. Então, a gente mudando um pouco o espectro do canal, a gente primeiro agradece essa galera e agradece a você também que está chegando aí agora. Considere se inscrever. Talvez eu faça um canal aí falando, né, mudando o foco do meu canal, que é de eletrônica, enfim. Se você tiver curiosidade, tiver uma JBL também, principalmente uma caixa de som JBL, dá uma olhada em todo o conteúdo do canal, tem quase 1000 vídeos aí para você ficar por dentro aí do que rola na manutenção e reparo de placas JBL, tá? Mas falando para vocês, o assunto seria motos, né? Por que motos, Eberval? Meu, porque eu adoro moto, né? Adoro moto desde quando eu era um jovenzinho, né? Pré 18 anos ali, que eu queria ter a moto. Todos os meus amigos, a maioria que tinha moto. Eu fumo, tá? Mas não é toda vez não, é só quando eu tô injuriado. E agora eu tô precisando puxar assunto, então queimar uma paia aqui. É o seguinte, motos, eu sempre quis ter moto, né? Quem não quer ter? Homem, né? Mulher também, por que não? Hoje em dia, muito mais, né? A mulherada aí pilota. Querer ter moto e o assunto do momento é moto. Eu que venho acompanhando esses canais de moto aí, poderia falar muito bem de vários e muito mal de outros vários também. Mas a intenção não é falar bem nem mal, é falar do cerne da questão, né? Que hoje em dia a gente tem muita moto para escolher. E eu, como tô sem moto, já faz alguns meses aí que eu vendi minha motoca, tô aí pensando em comprar uma moto, não tenho. Na verdade, o que eu tenho guardado é o que está no YouTube. Eu devo ter US$ 100 guardados para investir em uma moto, né? Mas dinheiro, se não tem, a gente trabalha e consegue, né? Mas o que acontece? Você fica vendo preço de moto, opção de moto. E para você comprar uma moto, você tem que, né, colocar o que você quer de uma moto, né? Não é o que te mostram de uma moto. Por exemplo, lançaram a Teneré aí 700, né? Maior rebuliço que ela veio a 73, 75 mil reais. Porra, eu vou morar em cima da Teneré. Vender essa casa aqui e comprar uma Teneré. Pra... Aí mora eu, minha esposa e meu filho na Teneré. Cada dia da semana dorme um no banco, os outros se vira para dormir. Eu acho uns preços absurdos e acho que é absurdo mesmo. É caro porque sempre foi caro e nunca que vai ser barato uma Yamaha nesse nível de cilindrada, nesse nível de moto aí, né? E tem mais cara, né? 75 mil ainda não é nem a mais cara das motos, nem da Yamaha, nem de outros modelos, né? Dito premium ou modelos de grife. Mas para a realidade nossa, o que seria interessante para minha realidade? Vou falar da moto que eu tinha. Eu tinha uma Lander 2009. Vendi em 2024. Ou vendi esse ano? Ah, nem sei quando que eu vendi aquela moto. Sei que eu vendi. Por quê? Já não me cabia mais, porque não usava a moto. Só ficava parada aqui. Não andava nem na cidade. Não ligava a moto. Perdi bateria dela parada. Essa moto veio pra cá já, né, 3 anos atrás, ou 2 anos e meio. Que eu fui buscar ela em São Paulo, que ela tinha ficado lá. Como eu migrei de São Paulo, era de Osasco pra cá. Ela ficou lá em Biúna, na chácara. Onde eu resolvi trazer ela para cá, para dar fim nela, para usar, enfim. Usei muito pouco. Se eu dei um rolê para uma cidade do lado ou outra, fui em Rio Preto, na verdade. Dava uns 70 km de casa ali. Fui umas 3 ou 4 vezes. Dava, meu, muito show de bola. Né? Rápido. Né? Ia rápido, voltava rápido, estacionava rápido lá em Rio Preto. Resolvi os problemas que tinha que resolver como uma moto deve ser, né? Para que eu assim, a funcionalidade que eu preciso de uma moto é exatamente essa, que ela me dê agilidade
praticidade, né? E economia no combustível, né? Também fundamental. Então, uma motinha de 250 cilindradas, sei lá, cavalaria, 10, 12, 13, sei lá quantos cavalos tem, né? Se eu sei que tem um burro pilotando, isso pelo menos eu sei. Mas uma moto que cumpria o papel dela, uma moto boa, estando bem revisada, bengala revisada, freio revisado, pneu bom. Acabou, filho. Moto para dar 200 mil km sem revisar motor. A minha eu nunca revisei motor. Fiz uma revisão uma vez de bengala, porque ela tava dura já, calo e tal. Aí ficou show de bola. Mas passou-se tempo e ela começou a estragar. Porque se você não usa moto, carro ou qualquer outra coisa aí que tenha que ser ligado de vez em quando, que foi projetado para ser usado, a, a moto se destrói, né, com o tempo, né? Mesmo parada, né? A gasolina ali vai ficar ruim, o óleo, o fluido do freio vai ficar ruim. Então, a minha moto tava nessas condições, cara. Então eu vendi. Vendi e tô com vontade de comprar outra. Meu, e a opção é o que mais tem, né? Aí vamos falar de uma que eu fitei, né? E desde quando lançou ali, né, depois do lançamento, eu vi aí no YouTube, antes mesmo de ter vendido a minha moto, sempre acompanhei moto, né? Na verdade, quando eu tava lá em Osasco, eu tava trabalhando, eu tinha GPC, eu tinha condições de comprar ali trocar de moto, né? Porque moto é caro. Aí o que eu queria pegar? Eu queria pegar uma MC 750 ou uma NC 700 usada, X, né? Ou uma CB500X. Essas eram as motos que eu tava focando. E na época, isso eu tô falando de pré-pandemia. As motos não eram caras, sempre foi caro, igual eu disse, mas não era o absurdo que tá. A pandemia mexeu com os mercados mundiais, inclusive os de motos, né? Se você pode puxar aí, você vai ver que trazendo os valores para cá, essas motos e carros aumentaram muito nesse período todo aí de pandemia, tá? Muito, tá muito caro, né? Mas assim, naquela época lá, deixa eu só puxar esse negócio para cima aqui que tá me dando agonia essa tela ali que tá vazando a imagem de trás. Mas naquela época eu tava com um emprego, que era um salário razoável, não vislumbrava ser mandado embora, me sentia meio que confortável dentro do que eu fazia, 27 anos, sei lá quantos anos que eu trabalhei ali, né? Mas o dinheiro que eu tinha da GPC, que já não era pouco, já tava quase igual ou passando do meu salário lá da empresa que eu trabalhava, então tinha dinheiro para comprar uma moto, nem que fosse à vista, juntava ali uns meses, pegava o que tinha guardado ali e comprava à vista, né? E quando você compra à vista, você paga mais barato, né? Mas nada deu certo na vida, né? A gente, igual eu disse, tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons. E um belo dia eu fui mandado embora da empresa e fiquei, né? Não é que tive que ficar. Fiquei com muito prazer com a minha GPC, que é a minha empresa. Aí já pesou mais a questão de comprar uma moto. Ah, não vou comprar uma moto que eu vou pagar, sei lá, na época 40 mil, sei lá, 38 mil, acho que tava na época. Meu, eu tenho que comprar uma moto, mas dentro de uma realidade minha que eu consiga comprar, de preferência à vista, né? Porque financiar, consórcio, isso não existe, tá, gente? Quem entra nessa se lasca. Essa que é a realidade, é a realidade atual, pós-pandemia. Sempre, se consórcio foi bom em alguma época aí da vida, foi lá para trás, tá? Lá para trás. Mas hoje em dia não vira, não vira você financiar a taxa de juro muito alta. Meu, veículo financiado, eu sempre tive a seguinte ideia, a seguinte opinião. Meu, você tá pagando algo que não é seu, né? E é a verdade. Quem é dono do seu bem aí é o banco, né? Tanto é que vem lá né, com restrições de venda, restrição no documento, né? Um veículo que está no nome do banco. Enquanto você não quita, você não passa para o seu nome. E isso daí tem algumas implicações. A pior delas, que ao meu ver, é o preço, que você acaba pagando, sei lá, 2 carros, 3 carros, 1 carro e meio, que seja, dependendo do que você financia.
tem outras implicações. Você tem que ter o seguro às vezes imposto, você não pode pegar um seguro mais em conta, você tem que ser um seguro cheio para poder financiar, né? Então começa por aí. Você está pagando para usar. E se acontece eu ia falar uma palavra feia, né? Mas vamos falar. Acontece algo ruim, você ser roubado, você bater com a sua carta vencida, você bater de maneira errada, né? Você tá errado no trânsito, cometer uma infração, atropelar alguém, destruir seu carro, ser roubado num local não coberto pelo seguro, né? Tipo, perto de faculdade tem uma cláusula lá pequena que você não leu, que não pode estacionar do lado de, de faculdade porque um local visado. Eu já tive carro, não roubaram meu carro, né? Na verdade, levaram minha caixinha de CD. Antes tivesse levado aquela merda que tava paga, mas deixasse minha caixa de CDs que eu tinha, que eu nunca mais tive CD na vida por desgosto. Tentaram puxar o rádio, mas eu, aqui ó, o técnico, fui lá e instalei o meu som. Era um Pioneer da vida lá. Bom, até. Só que em vez de só plugar, né, como seria na loja de instalação de som, fui lá e amarrei, soldei. O cara tentou, hein? Puxou, desistiu, levou a bolsa de CD. Vagabundo. Se eu soubesse, eu tinha deixado, não tinha soldado o fio pra ele levar o rádio, né? Somente coisa aí. Meu, só que aí quebrou a fechadura da porta, né? Destravou, quebrou a trava deu uma porrada no volante, não travava mais aquela merda. Quer dizer, se você tem uma cláusula dessa daí que não pode deixar o carro em rua próxima de faculdade, aí o que eu vou fazer então? Não, põe num estacionamento. Toda faculdade tem um estacionamento pago, né? Para você se virar. E tem essas cláusulas, né? Geralmente tem, por isso tem que ler tudo. Aí se você é roubado numa dessas, por exemplo, você tem seu carro, eu, o Eberval, o tiozão, tem meu carro, aí tem meu filho que faz faculdade, ali em São Paulo, qualquer lugar. E tem essa cláusula. Ah, pai, tá chovendo hoje. Ô, pai, cheguei tarde do serviço, eu tenho que ir pra faculdade, só vou ter uma prova e vou voltar. Enfim, vai inventar um motivo qualquer para pegar seu carro. Igual eu fazia com os carros do meu pai. Você empresta, na confiança. Ah, um dia na semana não vai dar em nada, né? Mesmo que você fale, ô, põe lá no estacionamento, paga aí, né? Já que você não vai de busão e tal, né? Põe o carro no estacionamento para não correr risco. Aí ele não põe, né? Ou mesmo, né, vamos tirar a culpa do filho. Ele tá ali no trânsito, né? Ou estacionando o carro, ou voltando para pegar o carro, vem os malas e leva o carro. Pronto, meu. Se lascou, o carro tá financiado. Você vai ter que pagar o carro pro banco. E o seguro não vai te pagar. Esse tipo de coisa que tem que ser ponderado na hora de você comprar um veículo, né? Imagino eu, tá? Então eu fiquei olhando essas opções, né? Não falei de marca nenhuma ainda. Eu falei da minha moto, que era uma Lander. Aí o que eu vi que era uma moto bonita, mas coisa bonita, cara. Não se compra à primeira vista. Senão eu poderia me vender bem caro, né? Dá uma olhada. Que homem bonito. Não pagaria bem por mim? Não, né? Mas assim, ó. Bajaj Dominar 400. Que moto, cara. Que moto linda. Você bate o olho, né? Como dizem alguns aí, parece penteadeira de mulher do job, né, cara? Cheio de enfeite, né, cara? Pra que tudo aquilo? Também não precisa de tanto enfeite. Mas é uma moto que chama atenção pelo porte, pela cavalaria, 40 cavalos de potência, mais o burro para pilotar. O que mais que ela tem de bom ali? É, um cilindro, né? Pelo preço que é a mais barata da categoria. Você quer o que? Um cilindro e meio? Não vai ter, é um cilindro, tá bom. É o que precisa para andar, né? Aí que mais? A moto é bonita, né? Que mais que aquela moto tem? Tem uns ferros lá, proteção disso, proteção daquilo. Ah, sei lá, mano. Tem um monte de coisa. Se você for olhar só os pontos positivos, você enche os olhos. Se você for olhar o preço, mais ainda, né? Que era 23 mil 2 anos atrás, aí na época do lançamento, 2, 3 anos. Agora tá 26, né? Tudo aumenta. E aumentou as vendas dela, vendeu muito. E eu fiquei muito interessado. Falei, não, mas ninguém compra nada só de olhar. Tem que ir experimentar. Aí comecei a ver, meu. Aí você começa a ver o pessoal andando, você vê, pô.
Moto alta, cara. Moto pesada. A Lander já tava um saco pra mim, cara. Um saco. Teve um momento aí da vida que eu cheguei a pesar quase 100 quilos. E eu tenho 1,70 m se eu esticar bem o pescoço. 1,69 m, que eu costumo falar. Gordinho. Hoje já não tenho mais 100 quilos, tá? Tô quase batendo os 85, vamos ver se eu consigo. Mas eu já tava cansado da minha Lander, assim, de subir e descer daquela moto. Eu falava, ai, lá vai eu ter que subir nessa moto, né? É moto alta, cara. E assim, tem uma questão que o pessoal fala, tem 1,70 m, né? Pra mim é de boa subir numa Lander. Normal. Quando eu tinha 1,64 m, eu subia na Lander, na DT 180, com uma facilidade tremenda, mas eu tinha 19 anos, 20 anos. Hoje eu tenho 50, cara. Aí diminui a sua flexibilidade, a sua elasticidade. E tem gente que tem 1,70 m e tem 1,20 m de perna. Tem gente que tem 1,70 m e tem 90 centímetros de perna. Tô exagerando, mas acontece isso, né? Ou seja, tem a perna curta, o mesmo tamanho e a perna curta, né? Então vai ter moto que não vai dar chão. E o que é dar chão para uma moto? É você se sentir confortável na hora de uma frenagem emergencial. O pessoal fala, não, você subiu na moto independente do seu tamanho, né? De como você vai ficar, você tá em pé na moto, você não anda com os pés no chão. Lógico que não, seu ignorante, né? Porque tem gente que é ignorante, né? Você ter um apoio maior na moto com ela parada, lógico, é mais seguro para você, né? No momento que você tem que parar de uma vez, porque nem em todo momento, isso é motoqueiro de longa data, tá? Das minhas experiências. Você não para numa reta, você para num declive, você para num aclive. Você vai parar das maneiras mais inusitadas, que você não prevê. Aí o que você vai ter que ter? Apoio. Você vai ter apoio nas duas pernas? Não. Quando você estiver assim, ó, quem vai levar a sustentação vai ser a perna que estiver para baixo ali. E aquilo que eu falei. Quando você tem musculatura e força muscular, você segura uma moto pesada, né? Nem que seja para soltar. Minha Lander já caiu numa dessas daí, eu segurei e já soltei. Falei, pronto, segurei até onde deu. Não forcei, porque eu ia dar um problema na minha perna, alguma coisa, como deu quando eu tinha a Tornado, que é outra moto alta também, uma Tornado 2008, a última que teve. Motão, hein? Moto show de bola. Só que era alta também. Aí o que eu usava para segurar, de segurança, para anti-roubo? Usava um cadeado no disco dianteiro. Para que eu fazia isso daí? Foi uns 3 pacotes com ela. Não é que eu saía com ela. Eu sempre tinha um esquema para parar a moto. Parava ela de frente para a parede, por exemplo. Para quê? Para obrigar, deixa eu ver se. Para obrigar eu sair de ré com ela. Porque caso eu esquecesse a trava, como esqueci várias vezes lá no cadeado, dessas várias vezes, umas 3 eu caí, eu ia bater, eu ia parar, não ia cair. Ou se caísse, ia cair aqui. Porque se eu tivesse de frente, né, da parede, saísse com a moto já acelerando, ia travar a roda ali na trava do cadeado dianteiro ali, do disco dianteiro, e é chão, né, cara? Só que um dia eu tava nessa, eu tava na calçada de casa, eu fui sair, pá, né, já dá aquele tranco assim, a moto já para, você vai pro chão com uma das pernas. Só que além da altura normal que eu tava da calçada, o pé de apoio ficou para baixo da calçada. Então eu tive que abrir mais a perna, né? E não aguentei o peso, tentei segurar, porque ela ia cair rápido, tava caindo rápido e eu tentei segurar para não tortar guidão e tal, né? Tentar minimizar os acidentes. Cara, pra que eu fiz aquilo? E eu tava forte na época, hein? Era tiozão já, tudo. Mas eu tava fortão. Acho que eu tava até malhando ainda, né? Então puxava ali no leg press, lá tinha umas coxa grossa, bonita, roliça. Um meninão, um tiozão gostoso. Só que a perna não aguentou, não. Meu, deu aquela rasgada no músculo, assim, pum. Na hora, cara. Larguei a moto e pronto, cara. Foram 3 meses ou mais tomando anti-inflamatório, porque tive uma distensão muscular.
Meu, quem joga bola, quem já jogou bola, ou quem treina pesado, pesado que eu falo é esporte, tá? Não é ir pra academia e ficar puxando pezinho, 100 quilinhos. Não. É praticar exercício onde você põe a força muscular realmente ao limite, ao ponto de dar um estiramento, uma distensão, que é mais grave ainda. E é difícil de recuperar, cara. Por besteira, né? Por quê? Porque eu não tinha perna para segurar ali a moto. Então, você precisa ter uma moto que te vista de maneira ok, né? Precisa ser uma moto baixinha para você ficar com os dois pés no chão. Tipo, dei um rolê esse tempo aí. Acho que a última moto que eu andei foi um rolezinho, quase caí. Uma Vulcan 650. Aquilo ali é moto, né, que não fica nas pontinhas do dedo, mas pilota. E eu me sentia desconfortável ali, meu. Parecia que eu tava andando de, como a gente chamava antigamente, pessoal da minha, de tonka, né? Aqueles patinetes de criança que você fica sentado e pedala. Me senti andando daquele jeito, mas os dois pés no chão. E foi bom, porque eu quase caí. Eu não sei se ela tava. Não sei nem se ela tem controle de tração, né? Eu não fiquei procurando ali. Eu só fiz a curva. Aí quando eu fui fazer a curva, ela meio que parada, os dois pés no chão. Eu fui virar, eu vi a areia no chão. Ó, cuidado aqui com a areia, né? Você não conhece essa moto, mas você já viu que ela dá estilingada, né? Ela só não tinha derrapado comigo. Aí eu dei mão. No que eu dei mão não foi pra sair, né? Eu dei mão normal, assim, um pouquinho, né? Meu, acostumado a andar com a Lander, igual um retardado, desde quando era criança, só no. Bam, 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 bam. Toda vez que troca de marcha, tem que dar um cacuete. Bam, 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 bam. Não sei pra que isso daí. Aí você acostuma com esses vícios aí que não leva a nada. Aí fiz isso com a moto, né? Fui sair bam, 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 com a Vulcan. Pra quê, meu? No que eu estiquei um pouquinho, ela saiu de traseira. Por quê? Né, não tinha controle de tração, creio eu. E potente. Aí qual que foi a sorte? Eu tá com os dois pés no chão ali, né? Ou próximo do chão. Deu pra jogar e tirar. Se tivesse caído com aquela porra, tinha me fudido. Desculpa né, a expressão, tinha me lascado, cara. Quanto que é um espelho da Vulcan, né? Quanto que é um guidão da Kawasaki, seja qualquer modelo. Caro que só o caramba. Então isso daí tem que ser levado em consideração também na hora de você comprar uma moto, sendo que você pode escolher, né? Quando você pode escolher a moto que você vai comprar. Aí tem outros fatores, né, cara? Assim, moto nova é melhor, né? Tem a garantia da fábrica. Mas o pessoal pensa que garantia de fábrica é igual garantia da fábrica que a JBL dá para suas caixas. Igual, não muda muita coisa. É analogia, né, cara? Estamos falando de alhos e bugalhos. Mas você pega qualquer caixa da JBL que entrar água, mesmo ela propagandeando que é a prova d'água, ela não te dá a garantia. E vai ser o mesmo risco você ter uma moto e fazer besteira. Deixa eu desligar aqui. O seu mecânico instalou lá sem a sua autorização. Tá acostumado a fazer, instalou um rastreador, cortou um fio lá. Suficiente pra você perder a garantia da motoca, né? Então tem esse tipo de coisa, cara. Moto são muitos os fatores para você ver. Tô falando dessa Bajaj aí, Dominar 400. Quanta gente não comprou, quanta gente não tá feliz com essa moto, mas o hype do momento são os protestos aí nas concessionárias do pós-venda, né? Qualquer coisa que você for comprar, cara, vai estar bem embalado. O vendedor vai te atender sorrindo, vai te servir café, pode te levar até para almoçar, pode até te dar um beijo depois do negócio fechado. Mas depois que vendeu, não é nem ele, cara. Ele fala, minha parte eu fiz e fiz bem feita. Agora é o pós-venda. Ah, você precisa do guidão porque você caiu? Ah, você tá andando de moto bêbado? Ah, não, eu tava normal, não bebi. Ah, beleza, mas assim, ó, deixa eu te falar. Guidão vem da China pra cá, demora aí, cara, no mínimo um mês, cara, pra chegar. Se não for 90 dias pra faturar e tal. Aí o cara pode perguntar, mas não tá vendendo moto pelo ladrão? Não vem 200 Dominar 400 por semana da China e tá vendendo? Por que não tem um guidão? Tira o guidão de uma dessa moto. Não, não. Aquele guidão é daquele conjunto lá para vender, não é para
consertar sua moto. Isso daí é outro guidão. É igual, né? Serviria. Então ninguém vai te dar esse pós-venda aí, a não ser que seja uma empresa séria. As não binárias, até tem nomes próprios, né, para hoje em dia para isso. Não binárias seriam as genéricas ou as outras que não são Honda e Yamaha, as duas binárias, né, as que têm mais tempo de mercado, mais vendas, vende muito. Uma Honda vende 1 milhão de motos por mês, enquanto uma Bajaj vende, sei lá, 10 mil motos por mês. Nunca que vai chegar perto da Honda. Mas as coisas estão mudando, os preços estão... Tá, mas enquanto tiver problemas de o pessoal ter que ir na porta de concessionária, como está acontecendo, né, que eu estou vendo ali no YouTube, nunca serão, né? Diria, ó, Capitão Nascimento, nunca serão primeiro. Ó, a pessoa fala também, mas a Dominar bateu recorde de vendas. Rapaz, a Dominar não vendia uma laranja aqui no Brasil. Aí passou a vender moto. Aí vendeu uma moto no primeiro mês. Porra, no segundo ano ela tá vendendo 200 motos por mês. Quantos por cento ela não cresceu em 2 anos? Sendo que a Honda vendia 1 milhão, agora tá vendendo 989 mil motos. A Bajaj vai tomar o lugar da Honda? Não vai, cara. Não vai. Porque não tem estrutura. Não tem pós-venda. Não tem uma série de coisas. Por isso que eu tirei da cartola de oferta, assim que eu ia puxar. Eu ia jogar um monte de moto ali dentro, eu vou puxar. O que vier eu compro. Tirei a Bajaj de lá. Porque não dá para correr esse risco. E eu tenho experiência, tá? Poderia falar muito aqui sobre as minhas experiências com motos. Experiências ruins, né? Então, qual que é o foco agora para comprar? Aí você começa a apontar para vários lançamentos. E tem canal de YouTube, meu, que é doideira, cara. O cara não pode lançar lá na China, porque hoje é assim, é China, é Índia, Bajaj é Índia, tá? Shinerai é China, né? Shinerai. Se eu estivesse falando para alguém da minha época, puxando um assunto, ele fala, o quê? Shinerai? Da minha época, da minha região, tá? Porque eu sei que no Nordeste vende muito e o pessoal é feliz com essas motos. Pô, Shinerai naquela moto que o Letra J fez um tanque de lavar roupa, desmontou para aproveitar o motor. Essa moto aí mesmo, essa mesma marca, não é a mesma moto. E tem outras que apareceram aí, sumiram, e eu tenho experiência com uma delas. Poderia colocar aqui, mas o vídeo já tá ficando muito grande. Vamos focar nas opções aí que a gente vê hoje em dia. Todo ano alguém no mundo lança uma moto, cara, ou lança lá e agora parece que vem vender no Brasil. Pô, cara, Shinerai veio vender, só vendeu porcaria. Dafra montou porcaria. Até hoje tá montando aí. Não, hoje em dia é boa. Tá bom. Tô falando das motos do Correio, as amarelinhas que quebrava lá o chassi. Não era uma, nem duas, nem três, eram quase todas. A Next 250, motão, hein? Falei com o proprietário, na época até quis ter uma. Bonita a moto. Falei, o que é bonito, cara, não é definitivo para você comprar ser só bonito, né? Não é opção. O detalhe que você tem que focar é bonita. Pô, mas era uma moto boa, segundo os donos. E tô falando de uma época que não tinha esse hype todo, não tinha canal de YouTube especializado, leitores de ficha técnica. O cara que já teve todos os modelos de motos do Brasil, então você acha que ele pode falar uma coisa, não sabe apertar um parafuso, velho. Você pode ter tido todas as motos do mundo, mas se você não sabe nada de mecânica ou nada de nada, isso não te outorga a falar muita coisa não, né? Principalmente se você estiver sendo patrocinado por uma empresa dessas, que a maioria desses canais são, para não falar mal. Ó, não fala mal. Pode não falar bem ou tão bem, mas mal de jeito maneira. Dá um jeito. Usa as palavras que você tiver que usar, mas não fale mal. Fale bem, né? E esses caras ganham dinheiro, tá bom? Pessoal, chega por enquanto desse vídeo. Vou fazer um próximo, tô a fim de falar, cara. Eu não sofro de problemas psicológicos não, tá? Que já falei lá no outro vídeo que hoje eu tô azedo, mas não é isso que vai fazer eu ficar falando igual um tonto. Tô meio
passado, mas eu quero quero usar esse canal para colocar isso daí. Então vou continuar falando de moto no próximo vídeo. Valeu, fui, tchau. Dá um joinha, um não joinha e vamos falar mais das motos.